Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O que é necessário para se salvar? Parábola do bom samaritano, itens 1 a 3. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, e todas as nações reunidas diante dele vai separar um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos carneiros, e vai colocar as ovelhas à sua direita e os carneiros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, tomem posse do reino que lhes foi preparado desde o princípio do mundo. Pois tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de um teto e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e me visitaram, estive preso e foram me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei lhes responderá: Em verdade lhes digo, todas as vezes que fizeram isso a um dos menores desses meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeram. Em seguida, irá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e seus anjos. Pois tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, precisei de teto e não me abrigaram, estive sem roupa e não me vestiram, estive doente e no cárcere e não me visitaram. Então lhe perguntarão também: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade lhes digo, todas as vezes que não prestaram assistência a um desses pequenos, deixaram de prestá-la a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então um doutor da lei, levantando-se, lhe disse para tentá-lo: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? O que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faz isso e viverás.
Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o roubaram, o cobriram de ferimentos e foram embora, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também passou por aquele local, tendo-o observado, também continuou seu caminho. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava aquele homem, ao vê-lo foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as tratou. Depois, colocando-o em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata bem deste homem, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que havia caído nas mãos dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse-lhe Jesus, e faz o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas 2 virtudes como o caminho da eterna felicidade. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm coração puro. Bem-aventurados aqueles que são afáveis e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amem o seu próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que fizessem a vocês. Amem seus inimigos, perdoem as ofensas, se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, aí está o que não cessa de recomendar e do que ele próprio dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, aí está o que não se cansa de combater, mas não se limita a recomendar a caridade. Ele a coloca claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus dá do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha de apresentar imagens materiais chocantes e apropriadas a impressionar. Para ser mais bem aceito, devia até mesmo não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, ou seja, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre que se baseia a investigação? O juiz pergunta se esta ou aquela formalidade foi preenchida, se foi observada esta ou aquela prática exterior? Não, só se pergunta sobre uma única coisa, a prática da caridade, e pronuncia a sentença assim: Vocês que assistiram meus irmãos, passem à direita. Vocês que foram duros para com eles, passem à esquerda. Ele questiona se as normas foram seguidas? Faz qualquer distinção entre aquele que crê de uma maneira e aquele que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herege, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a condição única. Se houvesse outras a cumprir, ele as teria indicado. Se coloca a caridade em primeiro lugar entre as virtudes, é que ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a delicadeza, a benevolência, o amparo, a justiça e etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Palavra dos Espíritos. Graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda
Ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento? Por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.